Fala pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje iremos abordar o seguinte tema, o vazio existencial. Na verdade, estaremos tratando desse tema durante os próximos vídeos aqui no canal. E, particularmente neste vídeo, né, iremos abordar perguntas como o que é o vazio existencial? Que expressões de vazio podemos identificar, né? Como ele se manifesta na nossa vida. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso que está tão em voga hoje na nossa sociedade, o fenômeno do vazio existencial, fica aí no vídeo de hoje, acompanha também os próximos vídeos, mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar o seu joinha se você gostou do vídeo, certo? Vamos para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, então vamos lá. No vídeo de hoje, iremos abordar esse tema do vazio existencial, mas afinal, o que é o vazio existencial? Como podemos identificá-lo, reconhecer a sua expressão dentro da dinâmica da vida e nas pessoas, né? Aí, o primeiro ponto para responder objetivamente essa questão sobre o vazio existencial é justamente afirmar que o vazio existencial é um fenômeno especificamente humano, né? É algo que diz respeito a nós, seres humanos, e não aos outros animais. Então, só nós somos capazes de nos questionarmos sobre a vida, que sentido ela tem, e sentir diante da vida, né? Essa sensação de que lhe falta, né? Algo significativo, um conteúdo, né? Então, já respondendo, o vazio existencial é um fenômeno humano, né? E ele tem muito a ver com essa sensação que nós podemos ter na vida, né? Nós seres humanos, de que a vida não tem um sentido, de que lhe falta um conteúdo significativo diante da vida, um para que viver, né? A vida acaba se tornando vazia, sem gosto, né? Tudo que vamos fazendo, nós vamos fazendo de uma forma sem uma implicação, sem um desfrute disso em nossa vida, né? Então, um ponto também que é importante para destacar é que isso pode se manifestar tanto de formas mais simples e sutis, como também de formas mais agravadas, né, e profundas. E a gente vai conversar um pouco sobre essas expressões, né, algumas dessas expressões de vazio, mas também é importante ressaltar o seguinte: diferente do que muitas pessoas pensam, né, o vazio existencial em si mesmo não é um, um fenômeno patológico, ou seja, não é uma doença. Ou seja, ela se trata de um fenômeno humano que tem uma razão para existir dentro daquela manifestação e que, claro, ela pode chegar a evoluir e se tornar algo patológico, que é o que o Frankl fala sobre a neurose noogênica, né? Mas isso não é um assunto para o vídeo de hoje. A gente vai falar sobre isso em um outro vídeo. Mas o ponto importante do que eu quero trazer para vocês sobre o vazio existencial é que não necessariamente falar sobre vazio é falar de um processo de adoecimento, né? Mas sim de uma questão existencial e, portanto, humana e que pode estar se manifestando em nossas vidas, certo? Um outro ponto também importante, que aí já entrando nas expressões desse vazio, como eu disse, né, ela pode se dar de formas mais sutis e de formas mais expressivas e profundas e danosas também, né? E algumas dessas expressões que a gente pode identificar por exemplo, a expressão de um tédio, a expressão de uma apatia por parte da pessoa, de uma indiferença geral diante da vida, de uma sensação de estar perdido diante da vida, sem saber o que fazer, como fazer, o que é certo, quem se é, né, diante desse processo. Também expressões já mais profundas e graves, a expressão de uma adicção, de uma droga-adição, né? Pode ser fruto de um vazio existencial. Também comportamentos agressivos diante da vida, dos relacionamentos, diante da relação com o outro e também da relação consigo mesmo, né? Podem ser expressões desse vazio. E também algo muito comum, né?
que é a doença do século, né, como se fala, a depressão também pode estar bastante relacionada com a vivência de um vazio na própria vida e também o suicídio, o próprio fenômeno do suicídio complexo, né? Claro que é um fenômeno multifatorial, mas temos que considerar também dentro dessa multifatorialidade a questão do vazio existencial, que também tem uma relação com esse fenômeno do suicídio e da depressão, ok? Então, essas são algumas das expressões de vazio existencial. Com isso, eu não estou dizendo, né, que encerramos todas as possíveis expressões e nem que o fato de a gente identificar em uma pessoa um tédio ou um comportamento de agressão ou uma depressão, né, isso necessariamente se configura como algo proveniente de um vazio existencial e de uma questão existencial. Não, né? A gente tem que avaliar caso a caso, porém, é muito comum, né, que na expressão dessas situações que eu fui colocando, né, se encontre, né, em muitas pessoas uma relação direta com essa sensação de vazio existencial e, portanto, uma falta de sentido na vida, uma falta de conteúdo significativo em relação à vida. E aí surge uma outra pergunta, né? Certo, mas isso é um fenômeno novo, né? Isso por que que isso atualmente, né, nos últimos séculos, vem ganhando uma evidência maior ao ponto de, quando você fala sobre vazio existencial, não estranharmos e facilmente concordarmos e identificarmos que isso está presente nas pessoas, na vida das pessoas, atualmente em larga escala, né? E aí um ponto importante é que o vazio existencial sempre existiu, né? Isso parte de uma dinâmica humana, né? Uma dinâmica para o sentido. E à medida que há uma frustração nessa busca por um sentido na vida, há também uma consequência disso, que se refere a uma sensação de vazio, que pode ir gradualmente evoluindo à medida que isso não é resolvido, né? Isso não é trabalhado existencialmente dentro dessa dinâmica dessa pessoa, e isso pode trazer, inclusive, até consequências de um adoecimento a nível existencial, né? Mas o fenômeno do vazio existencial sempre existiu, né? Sempre acompanhou em diferentes épocas, de diferentes formas, né? Essa dinâmica da vida humana, né? Contudo, atualmente isso tem uma proporção em larga escala e comumente identificamos, e Frank, eu vim falar sobre isso por conta de dois motivos principais. Uma dupla perca que a humanidade sofreu. E aí ele vem falar sobre essa dupla perca como sendo uma perda de referenciais, ou seja, referenciais que ao longo da história da humanidade foram perdendo aquele papel, aquela função principal de nortear, de guiar e ser suficiente, né, nesse caminho de orientação para um sentido da vida das pessoas, né? E essa dupla perca pode se dar de forma interna e no sentido externo. Quando a gente fala do interno, a gente se refere à perda dos instintos, né? Aquilo que guia os animais na sua forma de agir, e que quando a gente reflete sobre a vivência humana, né? À medida que há uma evolução do ser humano, isso não vai sendo suficiente para abarcar a necessidade, né, desse ser humano. E também há uma perda de uma questão externa que se refere ao quê? Às tradições, né? Atualmente vemos como, diferente de outras épocas, de outros séculos, né, em que o ser humano ele tinha a questão das tradições, por exemplo, da questão religiosa, como algo extremamente em larga escala, né, de forma geral, como algo que tinha um lugar de importância e de destaque nessa orientação sobre a conduta, as decisões humanas, né, e também trazia uma consequência de favorecer, né, da vivência daqueles valores, uma experiência significativa diante da vida. E que atualmente o cenário, né, atual faz com que muitas pessoas, né, embora possam até ser pessoas que seguiam por alguma tradição, elas não têm isso mais como aquilo que é suficiente para esse
conduta, né? E diante dessa perda de referenciais, há uma dupla tendência, que seria a tendência a, estando perdido, né, diante desses referenciais, e se vendo diante da vida e de escolhas que tem que fazer, de caminhos que precisam se percorrer diante da vida, se busca tendencialmente esse ser humano a fazer duas ações e escolhas. Fazer aquilo que os outros fazem, se guiar pela sociedade, como ela age, como todos estão agindo, ou agir conforme os outros esperam, pedem, exigem que você age. Ou seja, obedecer somente, né, de uma forma desimplicada, no sentido de consciência e responsabilidade. E dessa forma, se afasta cada vez mais de uma vivência significativa, entendendo que esse sentido é um sentido pessoal, que muda de situação para situação, de pessoa para pessoa, e que ao abrirmos mão deste lugar de protagonismo da nossa própria história, de tomar as decisões com base na nossa consciência e nos nossos valores, acabamos nos afastando também de uma vivência autêntica diante da vida e de uma possibilidade de desvelar sentidos diante desta vida. E acabamos nos deparando com esse vazio, né? E, no mais, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e acompanhe, né, os nossos próximos vídeos, que é onde estaremos aprofundando ainda mais esse tema e iremos tratar também desse tema conjuntamente, eu e Thaline aqui no canal, certo? Se você gostou do vídeo de hoje, tem alguma dúvida sobre o vazio existencial ou gostaria de fazer algum comentário sobre isso, né? Coloca aí nos comentários aqui deste vídeo e a gente vai te responder assim que possível, certo? Um forte abraço e até a próxima.